dia, queridos. Vou começar lendo para vocês o que está escrito lá em Lucas 24, de 13 a 16. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Queridos, nessa ocasião, Cristo já havia sido crucificado, morto e sepultado. E ali era o 3º dia desde que tudo isso havia acontecido. E eles estavam ali caminhando e conversando sobre tudo isso, né? Tudo que havia acontecido. E Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, já haviam encontrado o sepulcro vazio. E 2 homens com roupas brilhantes que olharam para ela e disseram para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Então, os 2 seguiram em direção a Emaús e foram ali, né? Pensando o que Jesus representou para eles, o que Jesus na verdade representava para eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, tanto perante Deus, quanto também perante os homens. Ele era aquele que traria a redenção de Israel. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia ter acabado, né? Porque afinal de contas, Cristo tinha sido crucificado e morto. Mas também, ao mesmo tempo, as mulheres vieram trazer essa boa notícia. Mas será que eles acreditavam que realmente Jesus havia ressuscitado? E ali naquele meio, perguntando, pensando e discutindo sobre tudo isso, foi o momento em que Jesus se aproximou deles. Só que o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Então é como se um homem qualquer tivesse se aproximado deles. E eles seguiram ali caminhando lado a lado. E o primeiro questionamento de Cristo para eles foi exatamente esse: por que vocês tanto conversam? E eles, com os olhos entristecidos, contaram toda a história para ele, né? Por acaso você não sabe que Jesus Nazareno, né, foi morto e crucificado, e ele era a nossa esperança, ele era a esperança do povo de Israel? E aí Jesus começou a mostrar para eles e contextualizar para eles, de acordo com as escrituras, tudo que os profetas vinham dizendo deles, tudo que Moisés disse sobre Jesus, tudo que Isaías disse sobre Jesus e tudo que o próprio Jesus disse aos discípulos. E ele dizia para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Por que vocês custam tanto a crer nessa promessa? E aí eles continuaram caminhando e conversando. Nesse momento, eles já se aproximavam do povoado de Emaús. E aí Jesus fez como que se fosse um pouco mais à frente, como se distanciasse deles. E o que eles fizeram? Eles poderiam ter deixado que Jesus fosse embora, mas não, eles insistiram que ele ficasse. Lembrem-se que eles não sabiam que aquele era Cristo. Era apenas um homem que caminhava com eles e conversava com eles sobre o que tinha acontecido, mas eles insistiram que aquele homem continuasse com eles. E, irmãos, o que será que aquele homem tinha que o atrair tanto? Aquele homem, ele tinha poder nas palavras, ele tinha sabedoria divina e foi capaz de trazer-lhe a paz que eles não tinham. Foi capaz de tranquilizar o coração deles. Por isso, eles queriam saber mais das Escrituras, porque era disso que Jesus falava. Eles queriam ser cheios daquela palavra divina que Deus dizia. Eles queriam ser mais cheios do conhecimento espiritual. E, queridos, que bom que eles tiveram esse interesse, porque, de acordo com a Bíblia, lá no capítulo de Lucas, logo após esse acontecimento, diz lá no capítulo de Lucas que eles se sentaram à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E foi exatamente nesse momento que os seus olhos foram abertos e eles reconheceram a Jesus.
Aleluia. Esse é Jesus, ele ressuscitou verdadeiramente. Ali eles puderam dizer, eu sei que o meu Redentor vive, porque ali eles reconheceram verdadeiramente Jesus. Queridos, por que eles reconheceram Jesus? Eles reconheceram Jesus porque eles tinham uma história com Jesus, porque eles andavam com Jesus, eles tinham uma intimidade com Jesus. Não era a primeira vez que Jesus tomava o pão, repartia e entregava a eles. Eles já tinham vivido essa história muitas vezes. Primeira vez que isso aconteceu, nas duas multiplicações dos pães, a primeira vez foi quando a multidão, os discípulos até falaram, né? Não, Senhor, manda essa multidão já embora, porque já escurece e nós não temos com que alimentar essa multidão. Então, para que eles pelo menos vão ao povoado mais próximo e consigam comer. E Jesus, não. Quanto vocês têm aqui? Não, nós temos apenas 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixes. Não, assenta esse povo e eles vão comer. E eles assentaram e Jesus olhou para os céus, tomou o pão, repartiu e deu a eles, e deu aos discípulos, e os discípulos puderam enxergar a multiplicação, o milagre sendo feito na frente deles. E não foi só essa vez, depois foi com 7 pães, mais uma vez, eles viram, né, puderam participar dessa multiplicação. E também, queridos, eles participaram da última vez em que Jesus dividiu o pão, que foi na última ceia, quando Jesus reuniu todos os discípulos para participar da última Páscoa, onde ele disse o que iria acontecer, né? E eles puderam participar do último partir de pães. E Deus disse naquele momento, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E pela última vez, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Hoje nós vamos celebrar a ceia e relembrar isso e fazer tudo isso em memória dele. Mas, queridos, será que nós seríamos capazes de reconhecer a Cristo? Os discípulos reconheceram porque eles tinham uma história com eles. Será que eu e você temos uma história com Ele? Hoje meu convite é esse, para que nós tenhamos uma história com Deus. Tendo uma história com Deus, a gente não precisa mais olhar para alguém e falar assim, nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo assim como Ele fala com você. Eu aposto que essa pessoa para quem você um dia já falou isso, tem uma história com Ele. E quando a gente tem uma história com Deus, é no momento bom, no momento da multiplicação dos pães, mas também pode ser no momento triste, pode ser no último partir do pão. Mas tenha uma história com Ele. Quando você tem uma história com Jesus, quando Ele fala com você, você reconhece. Você pode escutar Jesus falar. Fica mais fácil porque você tem intimidade com Ele. Então construa a sua própria história com o Senhor. É apenas isso que Ele quer. Convide Ele para continuar essa caminhada com você. Afinal de contas, nós sabemos que o caminho com o Senhor é o único caminho para chegar ao Pai, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se debruce na palavra de Cristo, estude mesmo, se achegue, faça o seu momento com Deus e escolha escrever uma nova história com Cristo, porque é a única forma de chegar ao Pai e é a única forma de ter mais intimidade com Ele, né? Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de estar cada vez mais perto de Ti, de escrever essa história contigo, Senhor. Na verdade, o seu desejo é que nós tenhamos cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a construir essa história, Senhor Jesus, contigo, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém.